Fala pessoal! Bom, eu vou começar agora a gravar um quadro para o canal onde eu vou responder as perguntas de vocês, né, que vocês colocam nos comentários dos vídeos, tá? E, ou tratar algum assunto mais curto que dê para tratar nesse tipo de quadro, tá? Normalmente sugestões e dúvidas de vocês, tá? Eu vou começar, o que motivou na verdade foi essa pergunta do Russo Trader, que ele perguntou, né? Ele falou, se possível, faça um vídeo explicando como calcular o retorno esperado da operação. Era um vídeo de long and short, tá? Por isso que eu sei que era esse o contexto, né, do vídeo. E ele quer saber em financeiro, né? Eu entendo a dúvida dele, né? Porque na verdade a gente está acostumado a fazer operação olhando, né, quantidades de ativos e preço de ativos, né? E isso no long and short, a gente, né, como vocês sabem, a gente está acostumado a operar olhando o gráfico de resíduos, que não tem preços, né, tem resíduos e desvio padrão. Então, faz sentido a pergunta dele e eu vou responder nesse vídeo, tá? Bom, se você caiu nesse canal e não faz ideia do que seja uma operação de long and short, tem um vídeo para você, né? Clica aqui. Eu vou mostrar o que é um long and short, né? Um resumão, mas dá para você se situar. Se você já sabe o que é long and short, mas ainda não tem a planilha, começou a operar e tá, né? Tá querendo uma planilha para você, tem essa playlist que eu mostro como fazer a sua do zero, tá? Do zero mesmo, eu mostro tudo. Se você seguir os vídeos, você vai sair no final com uma planilha funcional de long and short. Não é essa planilha aqui, tá? A minha é um pouco mais complexa, mas a planilha que eu mostro como fazer tem todas as informações necessárias, tá bom? Então, merchan feito, vamos lá. Bom, então a dúvida é, como eu chego do gráfico dos resíduos ao meu financeiro? Como eu faço isso, tá? Vamos fazer com esse exemplo aqui. Eu vou registrar essa operação, tá? Registrada. Que eu... Deixa eu pegar os valores aqui. As datas estão 31/5. Vocês já vão entender porque eu preciso pegar isso aqui. 31/5. Eu tinha menos 0,803. Não precisava desse igual, mas... E aqui, no dia seguinte, eu estava... Então, aqui eu estou pegando o desvio que eu estava no dia 31/5. E no dia 1/6, eu estava no menos 0,225. A diferença é isso, menos isso, é o quanto eu andei de desvio. Eu fiz isso só para que aqui eu deixo um ganho padrão de 1, um desvio padrão. Eu só vou colocar esse só para a gente, o mesmo, 0,578. Pronto, só para a gente ter ideia dos valores, tá? A minha planilha aqui, ela mostra o valor, tá? Vamos voltar aqui. Pronto. Então, no dia 1º. Então, supondo que eu estava aqui e falei, gostei, vou entrar. Quanto que eu posso ganhar ou perder? Eu tenho aqui esse chequezinho que ele me mostra, né? Eu tirei as taxas, tá, pessoal? Aqui tá zerado, né? Eu coloco zerado aqui para ficar fácil o conteúdo, tá? Esse vídeo. Não vamos calcular a taxa, não vai interferir, eu quero saber o valor da operação. Então, esse é o ganho bruto, tá? Então, pela minha planilha, eu estimei que eu ganharia R$ 164. Como eu chego nesse valor? Tá? Que é a dúvida. Então, com esse desvio, eu chego em 164. A gente vai ver, se eu for aqui no real no dia 1, o valor não é exatamente, né? É 150. Tá? Por quê? Porque as coisas mudam. Né? Eu tinha um beta aqui, principalmente, que está contra mim. Ó, no dia 1/6, o beta está 5,18. E no dia, quando eu entrei, estava 5,24, né? Esse beta está alterando o resultado, tá?
Na verdade, esse beta está indo contra, né, como eu já falei em alguns vídeos, se a gente entrou numa operação e quer um ganho, né, quer que ela volte, retorno à média, isso vai nos dar um ganho, o ideal é que esse beta esteja, né, no mesmo sentido da minha operação. E a gente viu aqui que ele não está. O beta do dia 1, do dia 31, é mais alto que o do dia 2, do dia 1, né? Então ele está descendo, ele está contra. Ou seja, ele está prejudicando a minha operação, tá? Por isso que a gente teve aquela diferença. Então o beta está prejudicando, tá? Mas eu não vou entrar nesses detalhes aqui, mas é só para explicar o motivo. Então tá. Então a gente viu aqui que eu tenho sim como calcular um financeiro. Como eu faço isso? Bom, a gente tem, deixa eu abrir uma. Não é você, não é você. Bom, o que a gente precisa, né, para a gente calcular? Foi? Foi. O que a gente precisa para calcular essa nossa. Vou colocar aqui. Pronto, uma reta. Bom, a gente precisa, na verdade, saber os valores de x e y. Então, eu tenho. Opa, não é essa ferramenta, é esta. Eu tenho um y e um x, né? As duas variáveis. Vamos fazer aqui. Eu tenho uma entrada e uma saída. A entrada eu tenho tanto x quanto y, né? Só que eu não tenho a saída. Né? Para eu calcular meu lucro, eu preciso saber quantidades e os preços. Isso aqui eu tenho ok. Como eu chego nisso? Bom, para facilitar, como eu tenho uma relação de y e x, que é dada pela regressão, né, entre esses dois pares, que eu acho beta, acho os resíduos da regressão, que mostra aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou fixar o x por facilidade, tá? Então, eu vou supor que eu já tenho esse x e ele é o mesmo. Ou seja, eu vou só querer saber quanto é o meu y de saída. Então aqui eu tenho um preço que eu quero calcular, que é meu y de saída. Tá? É isso que a gente vai calcular. Como eu calculo isso? Eu quero sair num determinado resíduo, né? Então eu tenho um resíduo e eu sei que esse resíduo ele é escrito como, o que é o resíduo? Resíduo é a diferença do meu valor, do meu y, com o meu y estimado. Isso aqui é a fórmula do resíduo. Então, o meu resíduo da saída, que eu sei, né, que eu quero calcular, ele vai ser o y de saída, ou seja, o preço de saída do ativo, menos o preço estimado do ativo. Só que esse resíduo que mostra aqui, ele é normalizado, né? Esse 2 menos 2 são desvios padrão. Então, na verdade, isso aqui eu ainda divido pelo sigma. Desculpa a letra aí, tá, pessoal? Escrever com mouse é complicado. Tá, então vamos fazer a famosa multiplicação em cruz. Então eu tenho aqui meu y de saída menos o meu y estimado de saída é igual a quem? R, resíduo, vezes sigma. Certo? Ou seja, eu tenho aqui o meu preço de saída, que é o que eu quero, meu y de saída, é igual a R, resíduo, vezes sigma, mais o y de saída. Quem é o y de saída, pessoal? Eu também tenho outra coisa
da regressão que diz que o meu y estimado é o beta x mais um coeficiente. Eita, é um y, tá? Mais um y0. Essa formulinha aqui é, na verdade, a minha regressão linear, tá? Então, eu tenho que meu y de saída estimado é igual a beta x mais o colocar aqui mais o termo linear. Pronto, eu tenho meu preço de saída, tá? Eu preciso tirar a tela aqui. Deixa eu fazer. Não vou conseguir fazer isso. Deixa eu ver, acho que se eu clicar aqui. Consigo. É porque eu vou precisar voltar aqui, né? Só para não perder a forma. Vou precisar cancelar isso. Bom, por que eu vou precisar cancelar? Porque os dados estão aqui. Então, voltando. O que eu preciso? Eu preciso do meu desvio padrão, do coeficiente angular e do coeficiente linear. O x eu tenho, que eu combinei aqui, né? Eu defini que o x não vai mudar. Essa alteração no resíduo vai se dar exatamente pela variação do y. Então, eu tenho tudo aqui. Então, eu já posso calcular. Então, vamos lá. Opa, aba errada. Então, meu y... Cadê? Aqui. Então, meu preço de saída, meu y de saída é igual. Eu queria deixar tudo na mesma tela. Deixa eu ver, vou deixar fácil. Só se eu... deixar isso aqui. E deixar isso aqui. Aê, pronto. Então vamos calcular. Então meu y vai ser o meu desvio padrão, resíduo, que é quem? Esse cara aqui, certo? Cadê? Aqui. É o menos 225 que eu quero chegar. Ele é o objetivo, tá? Então vai ser este vezes o desvio padrão, tá nessa aba aqui, vezes o desvio padrão, mais beta é você, 524, vezes o x, volta lá, o x aqui é semig, mais vezes o x mais o coeficiente angular, que é aqui o intercept, tá? Então, na verdade, aqui em cima eu só escrevi essa fórmula aqui. Então, isso aqui vai ser o meu y de saída, tal que esse y de saída me dá um desvio padrão. Então, eu entrei aqui com o y 121,25, certo? Opa, foi demais. E para ter esse desvio padrão, para chegar nele, eu preciso ter esse y, tá? Então, na verdade, o meu lucro foi, vou colocar a cor certa, formatar aqui, né? Então, meu lucro foi a quantidade, 100, né? Vezes isto aqui, o y final, menos
o y inicial, certo? Por que eu só estou considerando y? Porque eu comecei isso, né, na premissa que o meu x não variou, tá? Então, o meu lucro vai ser dado somente pela variação do y. E esse é o preço final do y, a quantidade menos o preço inicial, tá? Ou seja, meu lucro foi 164,19, tá? Esse aqui é o meu lucro. Aqui está mostrando 164,21, mas aqui tem os valorezinhos aqui, né, os centavinhos, as casas decimais que eu não considerei, tá? Então, na verdade, esse é o meu lucro, tá? Então é assim que funciona, pessoal. Eu fiz uma premissa aqui, que o x não variava, e como eu tenho uma relação de y com o resíduo, eu consigo calcular o y em função do resíduo dessa forma. E assim eu consigo calcular o lucro da minha operação. Tá certo? Bom, é isso, tá? Se ficou alguma dúvida, escrevam aí no comentário, tá? E se tiverem sugestão de mais assuntos, de dúvidas e qualquer coisa para o canal, por favor, também deixem aí embaixo. Eu tento responder na medida do possível. Tá joia? Se gostaram do conteúdo, ajude o canal, dê seu like, compartilhe no Zap com os amigos, com a faculdade, com a família, com o trabalho. Vamos propagar long and short, tá bom? É isso então, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.